Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nassi Dornelles, jornalista, e o tema de hoje é Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Racismo, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E antes de eu apresentar a entrevistada especial de hoje, que você já está vendo aí na tela, eu quero iniciar com uma frase famosa de Leonardo Boff, e que acho que demonstra muito bem o que é o programa Visões de Mundo, que diz assim: cada um lê com os olhos que tem e interpreta de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, fala muito sobre respeito ao outro, ao diferente, enfim, a base do programa Visões de Mundo. E hoje nós vamos conhecer o olhar, a visão de mundo de uma entrevistada muito especial. Como eu falei, você já está vendo aí ela. Eu admiro muito o trabalho, mas essa Saad, nós vamos falar sobre esse tema que eu falei, mas ela se define como uma mulher negra, feminista, antirracista. Ela tem formação em psicologia, ênfase em psicologia social e clínica, ativista de direitos humanos com mais de 40 anos de atuação em políticas públicas, movimentos sociais e processos de formação cidadã. Possui ampla experiência em mediação comunitária, escuta qualificada, gestão pública e articulação institucional com conselhos, organizações sociais e órgãos públicos. É comprometida com a promoção da justiça social, da igualdade racial, da defesa dos direitos das mulheres e do fortalecimento da participação popular. É uma ativista. Hoje, Mazé está como presidente do COMPIR, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Foz do Iguaçu. Mazé, é uma satisfação, que bom que deu certo, que você está aqui, eu sou uma admiradora do teu trabalho. Seja muito bem-vinda. Parabéns por esse programa maravilhoso, que a gente tem trazido temas muito importantes no nosso dia a dia, para que a gente, de fato, né, tenha a percepção da visão que a outra pessoa tem do mundo, né? Então, eu quero agradecer pelo convite e estou muito feliz por estar aqui com você, que também é uma mulher admirável. Obrigada, Mazé. Vamos começar então assim. Quem não conhece Mazé Saad? Quem é Mazé Saad? Não só profissionalmente, fala um pouquinho da sua trajetória e eu quero também que você levante a sua ancestralidade. Conta um pouquinho, que é o que nos forma, né, Mazé? Eu sou Mazé Saad, você já falou um pouco do meu currículo, né? Eu sou psicóloga de formação, mas antes de ser psicóloga, eu nasci aqui no Paraná, em Ortigueira, né? No ano de 1969. Fui para São Paulo, ainda menina, tinha acho que 5 anos de idade, quando eu e minha família mudamos, né, para o ABC Paulista, e lá a gente ficou um tempo dentro ali do ABC, aguardando meu pai vindo um processo que ele, a minha família foi separada na época, na década de 69, 70, nossa família foi separada, e aí nós fomos morar no ABC, fomos levadas por um tio, né? E ao longo dos anos nós ficamos aguardando de novo meu pai para que a gente pudesse reencontrar a família e nos reencontramos e mudamos para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Mogi Guaçu. E ali eu construí toda assim a minha vida, estudei. Eu sou neta de uma avó indígena, né? O nome dela que não é indígena é Verônica, né? E meu avô chamava Benedito, que é uma esposo dela. E pro lado do meu pai, eles eram descendentes de portugueses, tudo misturado, né? Minha avó chamava Divina. Eu sempre tive uma relação muito forte com as minhas avós, muito forte mesmo, e aprendi muito com elas. Sobretudo, as pessoas acham engraçado quando eu falo que eu ainda cultivo, né, a cultura das ervas, das raízes. Que legal. Quando eu falo, olha, eu ainda me curo com ervas e com raízes, porque eu aprendi isso com a minha avó, e todo mundo ainda ri, né? Ah, mas você é tão moderninha, né? A ancestralidade ela é moderna, porque ela se renova a cada mulher que nasce. É. Ela só remonta camadas, né? Então, quando alguém pergunta quantos anos você tem, eu não sei, mas eu devo de ter uns 500 anos, porque eu tenho parte da minha avó, da minha bisa, da minha tataravó, da minha mãe, e eu sou a mistura de tudo isso. Então, nós não somos uma mulher nova, nós somos uma mulher que remonta a outras mulheres. Então, a gente tem muitas histórias dentro de nós, e nós temos muitas mulheres dentro de nós, porque nós trazemos essa ancestralidade dentro de nós. Eu Hum. trago a ancestralidade da minha avó, que é indígena, e do meu avô, que era o marido dela, que era africano, ele era descendente de africanos. Então, é essa mistura toda, né? E me casei depois, né, com o Rani, que Rani, o pai do Rani é sírio,
A mãe do Rani é polonesa. O Rani nasceu na Polônia e foi educado e criado na Síria. Veio para o Brasil quando ele ainda era jovem, tinha 20 anos quando veio para o Brasil, e nós nos casamos 7 anos depois. Então, misturou tudo, né? Uhum. E o Saad, Mazé? Saad é do meu sogro, né? Meu sogro é sírio, né? Meu sogro, ele chamava Zahi El Saad. Ele era de Nasra, uma aldeia na Síria, né? E meu sogro era médico veterinário. Uhum. Então, eu sou Maria José de Souza El Saad, que eu herdei do meu sogro. Souza é do meu pai. Que bacana. Realmente a gente leva a nossa ancestralidade, né? Ancestralidade. E essa questão do sagrado feminino, né? Você trouxe muito, que fala muito sobre isso, né? Realmente nós não somos mulheres novas, né? Nós acabamos levando as nossas gerações, né? E isso é muito bonito, é muito profundo, né? Que bacana isso que você trouxe. Então, uma questão indígena, né? Uma questão várias ali, né? Uma mistura bem brasileira, né? O brasileiro traz tudo isso e a gente vai falar sobre isso, né, Mazé? Eu gostaria de começar já falando sobre o porquê da escolha de trabalhar com igualdade racial, Mazé. E quero começar falando sobre essa questão de direitos humanos, igualdade racial, que é muito forte em toda a trajetória profissional tua, né? Pontuando assim, só um pouquinho antes de passar a palavra para você, igualdade racial a gente sabe que é um tema amplo, né? Mas que hoje as discussões elas centralizam-se bem nessa questão em derrubar barreiras estruturais que perpetuam a exclusão, né? O contrário da igualdade racial. E quero lembrar para passar a palavra para você da nossa raiz histórica, como o Brasil sendo o último país das Américas a abolir a escravidão, né? E essa transição que ocorreu sem nenhuma política de inclusão. E é bem a tua expertise que você tem muito para falar sobre isso, né? Então, esse abandono institucional que criou as bases para que até hoje a cor da pele determine o acesso a oportunidades, moradia, justiça, enfim. Me fala um pouquinho mais sobre essa escolha dessa temática profissional teu muito forte em você, que é a questão da igualdade racial e direitos humanos. Toda pessoa negra, né? Quando ela se encontra, quando ela se vê negra, né? Porque nem todo negro se vê negro, né? Às vezes demora para a pessoa se reconhecer enquanto uma pessoa negra, né? Tendo em vista essa quantidade que nós temos de negros e negros que tem no país. O Brasil ele foi forjado, né? É, pelas africanidades, né? 1/3 da África ele veio para o Brasil. Eu me vejo uma mulher negra e vejo totalmente excluída desse espaço. E o que acontece? Eu estudava numa escola no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, e quando eu entrei nessa escola, eu passei a estudar à noite, porque eu tinha que trabalhar durante o dia. Nós estávamos reorganizando o movimento estudantil. O nome desse professor é Augusto César Legaspi. Ele era um professor de história que estava diretor daquela escola naquela época. E aí um dia ele me chamou, vamos fazer um grêmio aqui? Eu falei assim, vamos fazer um grêmio aqui. Aí ele vira e fala assim, por que vocês não colocam o nome de Zumbi de Palmares? Eu falei assim, mas quem que é esse? Olha. Aí ele olhou para minha cara assim, com um olhar assim, puxa vida. E ele me explicou quem foi Zumbi. E naquele momento nasceu um ativista do movimento negro. Onde que você começou a se ver como uma mulher negra? Também nesse processo, nessa década também, ou foi antes? Como é que foi esse processo para você? Não tem como você esconder a cor da sua pele, né? Só que você não entendia que você sofria um racismo. Parte dos meus amigos negros que estudavam comigo, eles terminou aquela fase e nunca mais voltou para a escola. Terminou ali na 4ª série. Foram apanhar laranja, cortar cana, que é muito comum lá no interior de São Paulo, né? A mulher negra, periférica, minha mãe saiu do Paraná, foi ser lavadeira, depois ela foi trabalhar na roça, ela era uma mulher semi-analfabeta, e minha mãe era uma mulher negra. Uhum. Então, o racismo já vinha, né? Ele já excluía nós dos espaços, né? Que sobrou para nós. O que sobrou para nós? Sobrou a escola, e a escola, a gente teve que sair da escola. Quando eu percebi que eu continuava estudando, quando eu estava no 3º ano do colégio, só tinha eu e mais uma pessoa negra na sala de aula. O resto eram todos brancos. Recentemente, né, agora em 2025, em dezembro, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu formalmente a existência do racismo estrutural no Brasil, determinando que o Estado adote planos nacionais para combater essa realidade.
Quis trazer esse dado aqui para você ver que onde a gente ainda precisa de muitas mudanças. E eu quero entrar no tema racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é o quê? Ele normaliza, né, as bases econômicas, políticas e sociais de um povo. O que é normalizar? É normal o preto não estudar. Por quê? Porque quando em 1988 houve uma abolição sem direito social. O negro, as pessoas negras já não tinham nenhum direito social. Não podia estudar, não podia ter recurso financeiro, enfim, não tinha nenhum direito social, não podia ir para a escola, tinha até a igreja que a pessoa ia, que era feita uma mudança da religião dessas pessoas, mas em compensação mudava a religião dele, mas criava uma igreja para ele ir baseado na teologia europeia dos brancos quando trouxeram, né? Que era o europeu, quando veio, ele trouxe a sua religião, o cristianismo, né? Ele trouxe a sua estrutura, o seu entendimento enquanto homem superior, enfim. E aí ele fez uma igreja com a sua fé branca, mas para os pretos, porque a religião também ela era uma forma de domínio, né? A ausência das pessoas negras dentro dos espaços de poder é naturalizado, mas não é naturalizado, por exemplo, as pessoas pretas e pardas dentro de um ambiente prisional, por exemplo. Mas quem está lá? A maioria é preto que está lá. Qualquer pessoa, a maioria é preto. Então, eles naturalizam esses espaços, mas não naturaliza uma mulher negra, sobretudo mulher negra, ou um homem negro, nos espaços de decisão e poder. Isso tudo são resquícios do racismo estrutural. Você não vê pouquíssimos juízes negros, pouquíssimos médicos negros. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais sobre o letramento racial, já que a gente está falando sobre isso, né, Mazé? Definindo só um pouquinho, que é esse processo educativo e contínuo que capacita indivíduos a reconhecer, criticar e desconstruir o racismo estrutural, que é profundo, como você falou, cheio de mudanças, né? E as desigualdades raciais na sociedade. Envolve uma compreensão histórica, como você já trouxe aqui, reconhecimento da branquitude e a mudança de comportamentos, promovendo então a equidade e a desnaturalização de preconceitos enraizados. Envolve mudanças de vocabulários e muitas outras questões. O letramento racial, ele vem para educar as pessoas sobre as questões étnico-raciais, desde conceito, né? O que é um conceito? O que é uma raça? O que é uma etnia, né? A gente procurar entender essas estruturas, o que é um racismo, o que é um preconceito, porque existe uma confusão do que é o racismo, do que é um preconceito, do que é uma raça, do que é uma etnia, do que é o racismo em si, o que é o racismo estrutural, o processo histórico, né, dos negros no Brasil, o conceito de pretos e pardos, quem é preto e pardo, quem é o pardo dentro do Brasil, como se você identifica a comunidade negra. São esses conceitos para as pessoas entender as bases estruturantes do racismo, porque você tem que entender. E você também, muitas pessoas são brancas e têm o cabelo muito de negro. Eu tenho uma amiga que ela é branca, ela tem uma pele branca, tem um cabelo preto, nariz de preto, a boca de preto, e só tem a pele branca. Define pra gente, mas é pra quem não sabe. Vamos supor que eu te liguei. Você tá falando do teu trabalho no Compir, né? Que a gente trouxe um pouquinho. Eu te liguei e eu tenho dúvida para saber. Define pra gente como é que eu me reconheço. A gente falou no começo de ancestralidade e a gente está falando dessa quebra, desse reconhecimento. Primeiro também dentro de mim, e porque eu faço parte dessa sociedade. Então, como é que a gente constrói a identidade para desconstruir esse racismo estrutural? A gente tem que entender que no Brasil existe como que você é lido socialmente. O brasileiro, ele te lê socialmente. Quando alguém te olha, ele vai te ler. Você é uma mulher negra. Porque o racismo no Brasil ele se dá por fenótipo, não por genótipo. Não adianta eu dizer assim, olha, eu sou branca, mas você vai me ler uma mulher preta. Por quê? Porque eu tenho cabelo crespo, eu tenho rosto de negra, eu tenho os lábios de negra, eu tenho nariz de negra, tudo em mim é de uma mulher negra. Porque eu sou lida, o meu fenótipo, ele é negro. Uhum.
Aí tem pessoas que é branca, branca, branca. Eu tenho uma amiga que ela é bem branca e ela fala assim, mas meu avô era negro. Aí, mas ela não é lida socialmente como uma mulher negra porque ela é uma pessoa branca. Predominou na vida dela a cor branca, os traços brancos. Então, ela não pode se colocar nesse lugar porque ela não enfrenta no dia a dia dela o que uma pessoa preta, uma pessoa lida socialmente negra enfrenta. Uhum. Porque hoje a gente é a leitura social, então ele é o fenótipo. Não importa se você teve um avô negro e você não traz esses traços com você, porque o seu genótipo não conta como uma pessoa do grupo negro, porque Uhum. nós somos lidos socialmente, né? Onde você chega, o que chega primeiro? Chega a sua cara, chega a cara da Mazé, cara preto, cabelo crespo, enfim. E aí você é perseguido no supermercado, na loja, por Uhum. conta da tua cor, Uhum. Que é o né? racismo estrutural, né? A exclusão de Exatamente. espaço, que é o que a gente trouxe um pouquinho. E qual que é a importância? Eu falei um pouquinho da branquitude. Fala-se muito hoje do reconhecimento da branquitude e de reconhecer os privilégios, né? Que também faz parte desse racismo. Traz um pouco sobre isso também, Mazé. O processo, né, de letramento racial, ele também tem que afetar a branquitude, porque sem o reconhecimento da branquitude, os privilégios da branquitude, sem esse reconhecimento da branquitude e seus privilégios, é impossível você trabalhar a questão da igualdade racial. O conceito sociológico, eu até peguei, né, esse conceito dentro dos meus estudos, a gente pesquisa ali na internet, vai, né, a branquitude ela tem que reconhecer o seu espaço de privilégio estrutural, né? Que ele vem de uma estrutura de privilégio. Quando é feita a abolição da escravidão no Brasil, é trazido para o Brasil grande parte dos europeus já com o privilégio de ter um pedaço de terra, Terras, aham. né? Já vem com algum dinheiro, eles já vêm com um privilégio. E quem que essa branquitude pega para trabalhar para eles? Uhum. Quem que Uhum. eles contratam? Os negros. E hoje ela ocupa esse privilégio estrutural na educação, na saúde, na moradia, né? No lugar da sociedade, nos espaços de poder. Tanto é que quando você olha, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, quantos pretos tem lá? Quando Uhum. você olha para a nossa Câmara de Vereadores em Foz do Iguaçu, quantos pretos tem lá? E quantas mulheres negras tem nesses espaços? Perfeito. Mas letramento racial, tanto para a negritude como para a branquitude, são importantes dos dois lados? Como é que você vê? Exatamente. Na minha perspectiva, tem que ser. Que enquanto tem negro que não se vê enquanto negro, enquanto desprivilegiado, quando ele não se vê excluído, é, tem negros e negras que dizem que nunca sofreu racismo. Isso quando é porque eles não conhecem. Então, o que é racismo? Não sabe ler, não sabe escrever, então ele é vítima de quê? Se ele não sabe ler, não sabe escrever, trabalha de empregado, tem um subemprego, então ele diz que não sofreu racismo. O que é isso, então? Uhum. Né? O Falta do que é isso? letramento racial. Tratamento racial. E a branquitude é importante ela ter, porque ela tem que ter o reconhecimento, né, dos seus privilégios material, simbólico, dentro da estrutura da sociedade brasileira, tem que ter. Para que a gente E, tenha, mas é uma igualdade racial e uma equidade, que eu queria que também se definisse esses dois temas. Eu sei que parece meio técnico, mas muita gente não sabe a diferença. Como é que, na tua visão, como é que eu vou ter uma igualdade racial? Como é que eu vou ter uma equidade, uma sociedade mais, né? Né, define para a gente isso nesse contexto que a gente está abordando aqui. a igualdade parte do pressuposto que todos os seres humanos são iguais. Inclusive, está escrito na Constituição, está escrito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo homem é igual, tá, tá, tá. Mas não existe igualdade sem equidade. O que é isso? A equidade as mesmas condições para todas as pessoas. Existe um desenho que eu adoro ele, não tenho ele aqui, podia até colocar, que é assim, estão jogando, olhando um joguinho de futebol lá. Aí colocou o banquinho para todo mundo na mesma altura. Mas aí tinha um alto, o alto conseguia ver. Aí tinha um baixinho que ele não conseguia ver.
Aí tinha o quê? Um médio que também tinha uma dificuldade para ver. Eles tinham ali, ó, o banquinho era todo do mesmo tamanho. O que precisava fazer? Criar condições para esse baixinho ficar ali na altura para ver igual o grandão. Criar condições para aquele de estatura média, criar. Então, os banquinhos, eles teriam que ser o quê? Ampliado, colocado um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? A sociedade, ela não é igual, ela tem que ser criado condições para ela ser igual. Por Estruturas, né? exemplo, exatamente, o SUS. O SUS ele é para todos. Eu concordo que o SUS é para todos. Mas o que falta no SUS para a população negra? O SUS, eu tenho assim, eu uso o SUS, sou assim, grata a Deus pelo SUS. Só que o SUS hoje falta para ele o estudo sobre a condição das pessoas negras. Porque somente assim nós vamos ter uma condição de igualdade das pessoas brancas, porque nós temos algumas doenças que só as pessoas negras têm. Então, falta o quê? Subir esse banquinho, as universidades estudar mais sobre a condição da pessoa negra, Uhum. né? Tem doenças que só o negro e a negra têm, não tem, branco não tem, e as pessoas nem sabem disso. Uma vez nós fizemos uma formação para profissionais de saúde e a gente ficou assim, impressionada. A academia, olha de onde vem. O SUS ele tem uma estrutura que dificulta o tratamento das pessoas negras, mas a culpa é do SUS. A academia não ensina. Uhum. Aí já é um processo educacional falho também na formação do profissional de saúde nesse Uhum. quesito. Né? Perfeito. Então, a igualdade, ela é o ideal que todos tivessem, tem os mesmos tratamentos e tal. Mas para nós termos o mesmo tratamento, tem que fazer os ajustes. A equidade são esses ajustes social para que todos tenham a mesma condição. Entrando na questão da política, desculpa, mas da política de cotas, tá? E a importância da política de cotas, qual é a sua visão enquanto profissional com relação a esse tema? Bom, a política de cota é uma política de reparação, né? Muita gente não vê isso, que é contra a política de reparação. Por que reparação? É reparar esses anos de escravidão, mais esses anos de exclusão, Uhum. né? Porque a escravidão era uma estrutura. Agora, depois da escravidão veio o quê? A cultura da exclusão. Excluir da escola, excluir da saúde, excluir as pessoas, né? Na perspectiva dos direitos humanos, de ter esse espaço, né? De estudar, de trabalhar, de poder ter uma casa para morar, né? E de ter uma condição digna de vida do ser humano, né? Uhum. Então, isso é negado. Então, quando vêm as cotas, elas vêm com esse objetivo de fazer essa reparação histórica, né? Mas eu quero entrar num tema, ai, que pena que já passou bastante tempo, que tem tanta coisa que eu queria abordar com você, mas eu quero entrar no tema da violência contra a mulher, porque também está na sua trajetória, né, como conselheira municipal dos Conselhos de Foz do Iguaçu de Cultura, da promoção da igualdade racial e dos direitos da mulher, né, a sua atuação como dirigente da estadual, da União Brasileira de Mulheres, enfim, você tem um trabalho forte ali. Só para trazer uns dados antes de passar para você, segundo o Instituto de Pesquisa Data Senado, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, né, revelou que teve 3,7 milhões de brasileiras que sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. Um aumento aí de 4,7% de aumento nos feminicídios, né? A estimativa é enorme para esses próximos anos. As denúncias no Ligue 180 cresceram 45%. E 7 em cada 10 feminicídios ocorre dentro de casa. E perfil das vítimas, mulheres negras que sofrem mais violências do que mulheres brancas. Fala um pouco sobre essa tua trajetória, sua experiência com relação a isso também. A gente sempre fala, ainda essa semana a gente estava trabalhando, falando um pouco com as mulheres, né, sobre é, as violências, enfim, o mês passado foi o mês que a gente diz, o mês da mulher, tá, né, e que é um mês que, para mim, ele é fundamental a gente estudar, né, o feminismo, né, de uma forma, assim, popular, né, e emancipadora, né, a mulher é assim, mas é que feminismo você acredita? Eu acredito no feminismo emancipacionista e popular. Esse feminismo que chega em todas as mulheres, Legal. de todas as formas, desde da informação até a prevenção, né? Ele tem que chegar. E o feminismo no Brasil, os dados que você trouxe são dados reais, né?
terrível. Em Foz do Iguaçu mesmo, nós tivemos vários casos no ano de 2025 de feminicídio. O fato de ser mulher, ele impede, né, a mulher de ascender, né? Eu vejo que a violência contra a mulher, ela também é estrutural, ela já vem de uma história estruturante, De escravidão, né, Mazé? sobretudo da mulher negra. Olha só, a gente falou lá atrás que a gente tem pessoas que têm o traço de negro, tudo de negro e tem a pele branca. E saiu recentemente um estudo na USP, um estudo que as mulheres brasileiras, elas tinham, a maioria delas tinha sangue, o genótipo branco, uma coisa assim, porque muitas de nós éramos vítimas de estupros feito pelos nossos senhores. Que Então, horror. isso está lá para todo mundo ler e ver. E isso daí, ela segue uma linha. Mas a sociedade patriarcal hoje, né, Uhum, ela machista, patriarcal. favorece, machista, patriarcal, ela favorece essa onda enorme, né, de violência contra a mulher no Brasil, né? Ela é sistêmica, ela segue um sistema que tem essa linha, né, que vem seguindo desde da concepção do Brasil até agora, essa violência contra a mulher. E eu vejo que ela vem com uma crescente absurda, né? E as maiores vítimas são as mulheres negras. Por que, que são as mulheres negras as maiores vítimas? É porque nós somos a maioria das mulheres. Porque nós estamos em lugares onde os nossos cônjuges não tiveram uma educação, uma educação de privilégio, de orientação. A gente está na periferia, onde acontecem as maiores violências, é na periferia, e é lá que essa mulher está. Uhum, Então, a gente vem da própria estrutura social, a gente é a vítima da própria estrutura social, uhum, né? E muitas das vezes a gente está em subemprego, a gente não ganha o suficiente para ter a possibilidade de se desvincular desse cônjuge que é agressor, porque ela sofre agressão dentro da casa, do companheiro, muitas das vezes, né? uhum. Então, a violência contra a mulher no Brasil, ela vem dessa história, né? Tanto é que uma em cada cinco mulheres brasileiras hoje ela é vítima de violência doméstica. E você lida com isso no teu profissional há muitos anos, né, Mazé? Você deve ter histórias muito tristes, claro que a gente não vai pedir assim, mas teve algo que te trouxe, assim, que você lembra que te marcou muito enquanto mulher, te transformou? Acredito que muitas histórias, né, Mazé? De violência com relação à mulher, enfim, desse que você falou assim, até quero que você defina. Primeiro me contando um pouco de uma história que tenha te marcado, que você defina o que que é ser feminista, que você me trouxe ali, né? Hoje, infelizmente, tem um crescente no Brasil, uma desinformação muito sobre o que que é o feminismo, né? Informação, a fake news, né? Contra o feminismo, que então eu gostaria que você trouxesse essas duas questões. Primeiro, histórias que te marcou e depois essa definição. Um histórico que me marcou assim bastante, né? Foi uma vez uma mulher, olha, é uma coisa assim bem diferente. Eu atendi o telefone, essa mulher não falava nada, eu só ouvia no fundo ela sendo espancada. Meu Deus. E eu falava assim, pessoa, eu falava o nome dela, né? O que está acontecendo? Me fala comigo, onde você está? E ela estava sendo espancada, mas ela deixou o telefone dela aberto. O que aconteceu? Era uma mulher rica, esposa de um figurão da nossa cidade. Todo mundo olhava para a cara dele e dizia, nossa, que pessoa, tal, tal. Isso marcou muito, porque ela dizia o nome dele para eu ouvir que era ele que estava batendo nela. Aí eu liguei para a polícia, fiz no disco 180, mandei ir, e, olha, por favor, vai lá. Esse cara, ele era uma pessoa muito influente dentro da cidade. E ele era um homem violento, batia na mulher. E também teve um outro caso de uma feminista, né? Uma feminista, uma mulher que defendia os direitos das mulheres, que lutava pela igualdade das mulheres, enfim. E uma vez a gente fez uma roda de conversa, tal, tal, e um dia ela chegou mancando. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Chegou de novo, tal, tal. Ela estava sendo vítima de violência doméstica. Uhum. Então, qualquer mulher pode ser vítima, até mesmo nós que defendemos
as mulheres. Com certeza. E não existe só um tipo de violência, existe vários tipos. Tem a violência doméstica, que é a agressão, tem a violência psicológica, que é a mais difícil. Nós temos a violência intrafamiliar, né? Nós temos a violência financeira. Gente, Diversos tipos de abusos, né? Mas é até porque você é psicóloga, então você também lida com isso, né? Essas violências. nós temos agora a violência política contra a mulher, que é uma forma de tirar a mulher desse espaço que ela está tentando ascender politicamente, né, também. Porque Uhum. se você não está dentro dessas estruturas, você não muda ela. Se o preto não está dentro da estrutura de governo, se o preto e a Perfeito. preta não estão dentro ali, ele não consegue mudar, só consegue mudar quando você entra dentro dessas estruturas. É a E é por isso que, representatividade, né, Mazé? exatamente, é por isso que nós mulheres somos excluídas muitas das vezes pelos homens Hum. e dificulta nós de ascender esse espaço, as pessoas negras também. Por quê? Porque não querem que a gente entre nesse espaço, porque não querem mudar a estrutura social. Então você trabalha, mas é com duas, você veja, duas coisas extremamente profundas e que são estruturais. Então a gente está falando da questão da violência da mulher, do machismo, do patriarcado e da questão da questão racial, né? Que não me parece tão diferente, né? Mas são todos ali estruturas, né? Muito enraizadas que precisam mudar. Como é que você definiria ser uma feminista? Te perguntei isso, não te deixei responder. Uma pessoa me perguntou, mas por que você é feminista? Aí eu olhei e falei assim, porque eu sou mulher, né? Porque eu sou mulher, né? E aí, mas é só isso, mas não. Não basta você ser feminista apenas, você tem que ter o reconhecimento do teu papel dentro da sociedade. Quando você reconhece o teu papel dentro dessa sociedade e percebe que você não está cumprindo ele, porque existe um impedimento social, aí você se torna uma feminista quando você começa a lutar pelos direitos sociais da mulher. Direito a um salário digno, direito à creche para os teus filhos, direito, né, ao voto, porque você sabe que a gente começou a votar tem pouco tempo, né, pelos seus direitos sociais de ser mulher, direito ao teu corpo, né, porque teu corpo são tuas regras. Uhum. Então, a gente é, tem que entender que a gente é feminista quando a gente começa a se entender como mulher e como ser humano. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de ganhar igual um homem no espaço que ele está trabalhando, eu tenho o direito de votar e ser votada, eu tenho o direito à minha saúde integral, eu tenho o direito de ter uma máquina de lavar, que é um processo emancipacionista da mulher, eu Uhum. tenho, sabe, quando a gente vai colocar, por que a gente é feminista, a gente vai colocar desde a máquina de lavar, sabe, até o salário igual, a gente começa a colocar a creche, a importância do instrumento social no processo emancipatório da mulher, né? Porque Uhum. a mulher, eu sempre falo, gente, a creche é fundamental para a nossa emancipação. Então, o Estado tem que estar responsável por isso, porque nós temos nossos filhos e a gente quer que os nossos filhos fiquem bem assistidos, bem atendidos para nós sairmos, trabalhar, estudar, ajudar nessa construção social, né? Dar aulas, assistir aula, para a gente se inserir dentro da sociedade, a gente precisa do instrumento do Estado, a gente precisa de uma escola de qualidade para o filho, a gente precisa de uma creche de qualidade, a gente precisa da saúde de qualidade, né? Quando a gente vai lá, Uhum. levar o nosso menino para lá, porque quem que leva os filhos no médico hoje? Não deveria, mas a maioria são as mulheres. Eu vou entrar num tema agora porque eu quero entrar com você. Eu sei que só esse tema já daria só um programa inteiro, mas eu acho que é muito importante pela sua militância, que eu te conheço há muitos anos, pela questão da Palestina, né, pela causa palestina. Então eu vou entrar com esse tema aqui para a gente finalizar, que também faz parte de toda a sua trajetória, né? Não só como dirigente nacional do Sebrapaz, né, no Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, mas você é militante há 40 anos quase também, né? Mas é muito tempo. Eu quero que você fale sobre essa questão da Palestina, mesmo que rapidamente, né? Esse genocídio, esse horror que não há palavras para a gente definir, esse projeto colonial na Palestina, no Oriente Médio, e essas ameaças também na América Latina aqui, né? Enfim, com a soberania dos estados. Recentemente o Alid esteve aqui, né, que está representando a FEPAL, esteve fazendo uma palestra na Unila, eu sei que você esteve também, e você é muito atuante nessa área, e não é diferente de tudo isso que a gente já falou do teu trabalho, né?
tanto na questão da mulher, né, desconstruir esse machismo estrutural, como também a questão racial. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que tem um quadro aí atrás e te toca muito essa questão, essa militância. Esse quadro eu ganhei do Jihad Abu Ali, que é um palestino, né? E ele me deu de presente. Ele é um quadro pintado, se não me engano, na Avenida Paulista. E aí, essa gravura. Eu acho assim, a situação da Palestina, que não é uma. Ela é uma. Ela não começa em 1948, como todos dizem. É uma questão que começa muito antes do que isso, né? E que ela é debatida fora do território da Palestina, ou seja, eu vou discutir o que eu vou fazer dentro da tua casa, mas não vou chamar você para discutir comigo. Para mim, na minha opinião, como defensora dos direitos humanos, é a maior atrocidade humanitária que da atual, né? A mais atual. Eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu vi tanta coisa, que eu passei assim, eu não consigo mais ver a destruição de Gaza, da Palestina, nesses últimos tempos. É uma destruição, né, que ela já tem uma intenção construída, que, no, que ela se concretiza em 1948, né, quando ela se concretiza porque existe a invasão, e ali começa também uma matança. Uhum. E ela vem sistematicamente sendo construída ao longo do tempo até chegar na nossa atualidade. Né? Eu gosto muito de um livro do Alit, até que recém trouxe ele aqui, Deixa eu ele ver. chama A Inglaterra é dos Ingleses, né? Eu gosto muito desse livro, A França é dos Franceses, a América é dos Americanos e a Palestina é dos palestinos. E nesse livro, ele traz uma coisa que eu até acho bem interessante, quando a gente fala da. Ele traz dois pontos centrais, né, da questão palestina. A primeira, ele diz que é o único genocídio da história humana em que os perpetradores saem de um território, saem da Europa, né, para invadir o outro, né, invadir a casa do outro, que não pertence a eles, né, e mata quem está lá para poder ficar na casa dele. Uhum. Os europeus decidiram, né, a Inglaterra decidiu o que ia ser feito ali. Mas também, quando a gente vê essa questão da grande Israel, Uhum. né, a gente descobre que ali entra a Síria, entra a Líbia, entra o Iraque, O entra o Líbano Irã, agora, né? o Líbano, agora o sul do O Líbano. Irã também, com essa questão. Uhum. O que é a grande Israel? Eles acham que a grande Israel é eles fazer toda essa conquista para ser a grande Israel. Isso é muito perigoso, porque enquanto Sebrapaz, a gente defende a autonomia dos povos. Uhum. Você tira a autonomia do povo para poder invadir a casa dele, tirar tudo que é dele, tacar ele fora da casa e você vai ocupar a casa dele. Uhum. E a soberania dos estados, né, Mazel? Que é mais perigoso ainda hoje em dia, né? A soberania do mundo todo ela está sob ataque, porque quando ataca a Líbia, quando ataca o Iraque, quando ataca ali o Irã agora atualmente, a Palestina como um todo, quando vem e ataca a Venezuela, a soberania dos povos ela está sob ataque. Porque qualquer um pode ser atacado. Uhum. Depende dos interesses de quem está atacando, entende? E eu acho assim que é uma destruição que ela vem sistemática, ela vem dentro da Palestina, né, onde as maiores vítimas são mulheres e crianças e idosos, porque a Palestina tinha muito idosos, muito idoso. Então são essas pessoas que estão matando, são pessoas inocentes que estão morrendo. E aí, mas é para pegar o Hamas, tal, tal. Lá, eu lembro que no Iraque era para pegar as bombas, pegou? Quantas tinham? Né? Ali no Irã, qual é o motivo hoje? Na Palestina, o motivo dessa invasão na Palestina, ele é geopolítico apenas geopolítico, porque a Palestina ela está num lugar estratégico. Então, o Uhum. motivo é geopolítico. E aí, e os palestinos são muito resistentes, então tem que eliminar todos
para que não tenha essa resistência. E eles estão tentando todos esses anos, em todos esses anos. E Israel, ele é um braço dos Estados Unidos ali naquele lugar, né? Ele é um braço dos Estados Unidos. E hoje, um segundo ponto que eu gosto bastante de discutir sobre isso é que o mundo todo pode assistir, né? Como se fosse um filme de terror. A desumanização do outro, né, Mazé? Que é um terror, é horrível isso, é um absurdo. Você pode assistir na sua televisão a qualquer momento. Você pode ver criança mortas, pessoas decepadas, sem braço. E com a internet ainda, além da televisão, nós temos a internet, né? Fake news, né? Meu Deus, são coisas horríveis. Então, eu acho assim, é o maior ataque à humanidade dos últimos tempos. Não existe outro. O Uhum. Alídio trouxe, na última vez que a gente teve, que foi semana passada, ele trouxe dados assim, que até eu não tenho esses dados, mas eu escuto toda vez que ele fala, ele faz um parâmetro, né, do número de crianças que morreu na Segunda Guerra com o número de crianças que morreu em Gaza. Faz um Número de trabalho mulheres excelente. É. em Gaza, com o número de mulheres que morreu lá no Holocausto. Gente, é incomparável. E também é uma coisa que a gente não pode deixar nunca de falar, que isso dali não é uma guerra, é um genocídio. É a eliminação de um povo por questões geopolíticas. Dominação é o que a gente fala ainda, que é o colonialismo moderno. Né? Para finalizar, qual a importância da resistência, Mazé? Você é uma resistente, né? Eu acho que a importância da resistência, eu vejo que o povo negro e o povo palestino, em termos de resistência, são um povo que tem muito, muito em comum, né? Eles estão lá resistindo há quantos anos? Há mais de 70 anos resistindo na terra. São expulsos da casa deles, a terra deles é tirada, eles vão para outro cantinho e ficam ali resistindo, resistindo, resistindo. E quando eles saem de lá, eles passam a ser resistência no espaço que eles estão. Né? Porque eles denunciam. A resistência tem que denunciar para o mundo as atrocidades cometidas pelos seus colonizadores. No caso, hoje, o maior colonizador do mundo são os Estados Unidos. Eles tentam colonizar e a gente tem que entender um pouco de geopolítica, a gente tem que entender as intenções norte-americanas dentro dos espaços. A Venezuela, por exemplo. Cuba, né? São coisas que a gente tem que discutir. A Palestina, o Irã, né? A Líbia. Hoje, o que sobrou da Líbia? Que a Líbia era evoluída, a Líbia não tinha analfabetismo. Né? A Líbia, todas as pessoas que moravam na Líbia sabiam ler, sabiam escrever. Até porque nós estamos conectados, mas nós não estamos separados. Quando um povo, quando destrói um povo, destrói, nos destrói, né? Nós fazemos parte de toda a humanidade, então é fundamental de ter essa consciência. Mas finalizamos, estamos no finalzinho, mensagem final que você queira deixar de tudo isso que a gente falou aqui. Tenho alguns livros, né? Eu costumo emprestar meus livros, mas eu costumo cobrar, né? Eu tenho esse livro aqui do Alid, né? Que eu acabei de falar, A Guerra da Palestina, né? Que eu gosto bastante. Esse livro aqui, que é importante a gente saber, né? A história das pessoas que lutaram para um mundo melhor. Nós temos esse livro do Arafat, que eu gosto demais. O Né? irredutível. Eu tenho esse livro aqui, que é de um amigo meu que escreveu, Leugiane, né? Chama-se Palestina, História. Olha, esse livro é muito completo, tá? Para quem quer saber. Ó, é assim, Palestina, História, Sionismo e suas perspectivas. Né? Perfeito. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo também os linkzinhos para esses vídeos todos que você tá, para esses livros. E aí também tem esse livro que eu gosto, tem muitos ali, muitos, muito. Esse daqui está em espanhol, né? Que é Palestina, La Clave entre as Pedras, que é um livro, A Chave entre as Pedras, né? A gente tem que um dia contar para o povo a história da chave, né? Eu me arrepio só quando eu falo a palavra-chave. Ah, eu quero Né? saber depois. Vamos fazer um programa só sobre isso, então. Então, você sabe que foi feito um muro, né? Esse Sim. daqui chama-se Palestina, a construção do muro. Hum. Né? Essa daqui é a construção desse muro que separa, né? Esse muro hoje separa. Então, ele tem fotos, ele é muito legal. E tem mais livros aqui, tem muitos, né? Só a gente pegar para dar uma lida e sofrer junto, né? Porque quando você lê, você conhece, sabe, e vê o quanto de horror
tem tudo isso, né? Quanto de desumano, o quanto de violação, né? É a autonomia e soberania dos povos. E é nessa perspectiva que a gente vai tocando a vida sendo resistência. Mas muito obrigada. Foi uma satisfação conversar com você. Que honra, que bom. Mais uma vez quero dizer o quanto eu admiro o seu trabalho e a grandiosidade de tudo isso que você trouxe, que é o que você é dentro da psicologia, dentro da atuação, em todos esses espaços aí que você faz, como mulher. Viva as feministas! E muito obrigada pelo seu trabalho e pela disponibilidade hoje. Eu que agradeço, agradeço a todas as pessoas, né, é, por estar aqui, por ter esse privilégio de estar aqui debatendo, discutindo, conversando sobre essas questões que nos envolvem dentro dessa atualidade, dentro da nossa vida cotidiana, né, que vai desde uma mulher negra, desde a condição de ser mulher, até uma condição de um ativista em defesa dos direitos humanos. Né? Aqui a gente trouxe a defesa dos palestinos e palestinas, que é uma luta que eu tenho há mais de estou desde 1985, desde que eu comecei a conhecer e estudar um pouco sobre isso, que a gente está aí. E também nós temos outras lutas, né? Eu acho que na perspectiva da mulher, Mônica, a gente tem a mulher negra, a gente tem a mulher idosa, a gente tem a mulher PCD, Uhum. né? A gente tem a mulher obesa, a gente tem a mulher doente com câncer, a gente tem a mulher com depressão. Então são várias lutas, várias camadas dessas mulheres, né? Dentro da condição negra, nós temos a discussão sobre a condição social, a exclusão, a empregabilidade, a educação, e aí também tem várias camadas dentro dessa mulher negra, dentro desse homem negro, né? E quando a gente começa a falar desse ser humano, né, a gente entende que a gente é humano e a gente tem que defender os direitos humanos, porque são direitos do ser humano, porque nós somos humanos. Perfeito. Obrigada, Mazé, mais uma vez. Foi uma honra. Obrigada eu, um abraço a todas as pessoas. Perfeito. Então, esse foi o Visões de Mundo. Olha, eu conversei com Mazé Saad, mulher negra, feminista, antirracista, com formação em psicologia, ativista de direitos humanos, com mais de 40 anos de atuação em políticas públicas, movimentos sociais e processos de formação cidadã. Mazé Saad, se você perdeu Visões de Mundo, vai lá e assiste e compartilha esse conhecimento. Até a próxima.